Olá, aqui quem fala é o professor de História, Gustavo Uchoas Guimarães. O tema desse vídeo é Império Romano. Só para a gente relembrar um pouco da história romana. No ano 27 a.C., o general Otávio, que já governava Roma, né, desde o ano 43 a.C., começou governando com mais dois generais, né, Lépido e Marco Antônio. Mas aí, disputas políticas, jogos de poder, assassinatos, guerras civis, etc., Otávio passa a ser único governante. Em 27 a.C., ele recebe o título de imperador. E recebe também o título de Augusto, que significa sagrado, né, em latim. Com isso, Roma deixa de ter a forma de governo república e passa a se tornar um império, né? Ou a ser uma monarquia, né, no caso. Mas aí com o Otávio tendo o título de imperador. Então, a partir de 27 a.C., nós realmente podemos falar em Império Romano. O território do Império Romano já era bastante extenso, como poderemos ver no mapa. Eu vou mostrar a vocês. Olha lá, veja que descendo da região da Britânia, onde hoje é Inglaterra e País de Gales, você vai ver que descemos até o sul da Europa, lá pegando aqui Lusitânia, que hoje é Portugal, Tarraconense, que hoje é a Espanha, a Bética, que hoje uma parte é de Portugal, outra da Espanha, a Bélgica, a Dácia, onde hoje já é ali a Romênia, né, lá, a Caia, que hoje é a Grécia, Macedônia, e descendo até o norte da África, a Mauritânia, aqui a África proconsular, que hoje é a Tunísia, Cirenaica, onde hoje é a Líbia. Mas, se nós formos para o leste, nós vamos ver que ainda tem muito mais Império Romano. Então, o Egito, a Judéia, onde hoje é Israel, você vê que desce aqui, né? A Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque, Ásia, Capadócia, Galácia, onde hoje onde hoje é a Turquia, e você vai subindo até chegar aqui na Ibéria, Armênia, onde hoje é a Geórgia, né, que o Reino do Bósforo, onde hoje é a Ucrânia. Então, você vê que o Império Romano ele era bastante extenso, já no ano 27 antes de Cristo. E o exército romano era realmente muito grande, ele tinha presença em toda a região do Império, principalmente fazendo a segurança dentro do Império, vigiando fronteiras e fazendo guerras fora do Império. Então, precisava realmente de um exército muito grande. Nós veremos aqui em outro mapa também o tamanho, agora você vê de uma forma geral aí o tamanho do Império Romano, pegando boa parte da Europa, mais aqui o norte da África e uma boa parte do Oriente Médio. A partir de Otávio, houve dezenas de imperadores em Roma, inclusive aqui você tem alguns exemplos, que tentaram seguir a política de Otávio, né? Otávio Augusto, que governou de 27 a.C. a 14 depois de Cristo, ele estabeleceu a chamada Pax Romana. Pax é paz em latim, né? O Otávio, por um tempo, aí, ele deixa de fazer guerras de conquista para estabelecer a paz dentro do império, organizar a estrutura administrativa, política, militar dentro do império, evitar revoltas, né?
E o Otávio inaugurou uma política chamada Panem et Circus, ou política do pão e circo. Ele, para garantir o apoio do povo, ele garantia também gratuitamente espetáculos, né, apresentações, tal, culturais e comida, alimento, pão, tal, né? Então, diversão e alimento grátis era a política do pão e circo, para garantir o apoio do povo ao imperador. Depois dele vieram Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. Daqui para frente você tem aí os imperadores que governaram nessa gravura aí, imperadores que governaram no final do século I depois de Cristo e ao longo do século II depois de Cristo. Esses imperadores ainda fizeram guerras contra impérios vizinhos. Você tem os partos, os persas, havia também uma política para se evitar conflitos e manter um relacionamento razoável com os povos germânicos do norte da Europa, né? E essa política indo até o século III. No século III, o Império Romano entra no caos. Você tem, por exemplo, do ano 235 até o ano 284, portanto, em 49 anos, 26 imperadores. Resultado de uma forte disputa de poder dentro do exército romano. Muitos generais tomando poder, matando uns aos outros para se tornarem imperadores de Roma. Em 284, o imperador Diocleciano consegue apaziguar os ânimos, divide o império em regiões administrativas. No século IV, você tem Constantino mudando a capital do Império Romano, porque naquele momento a parte ocidental do Império Romano já estava sendo invadida. Desde o século III você já tem povos germânicos ali do norte da Europa entrando no Império Romano, né? Então o Constantino ele muda a capital para Bizâncio no ano 330 depois de Cristo, só que ele muda o nome da cidade, né? De Bizâncio passa a se chamar Constantinopla. É uma cidade que existe até hoje. Hoje ela tem o nome de Istambul e fica na Turquia, né? Atualmente é território da Turquia. Já o imperador Teodósio divide o império em dois. Então você tem aqui em vermelho aquilo que era o Império Romano do Ocidente e o que está em roxo aqui o que era o Império Romano do Oriente. Em 395 depois de Cristo, o imperador Teodósio promove a divisão, já vendo que o lado ocidental já estava sendo invadido, estava em crise. O oriental também, mas o ocidental estava mais sendo invadido. Então, para tentar gerenciar a administração do império, dividir em dois, entre os dois filhos. O Império Romano do Ocidente, está em vermelho no mapa, foi definitivamente extinto no ano 476 depois de Cristo, já tomado aí por vários povos germânicos, e o Império Romano do Oriente ainda sobreviveu com o nome de Império Bizantino até o ano de 1453, mas também ao longo desse tempo aí invadido por persas, árabes, turcos e vários outros povos aí, alguns reinos europeus invadiram, então sobreviveu assim até 1453. Uma das principais características que os livros trazem a respeito da história do Império Romano é a origem e a formação do cristianismo. O cristianismo é uma religião fundada a partir dos ensinamentos de Jesus de Nazaré, no século I, e a história é dividida
em função de Jesus, né? Antes de Cristo, depois de Cristo, né? Ou seja, tudo que aconteceu antes dele e tudo que aconteceu depois dele. E a partir das pregações de Jesus de Nazaré, você tem o cristianismo ganhando espaço, principalmente entre as camadas mais pobres do Império Romano, né? Da sociedade do Império Romano. Mas, e apesar das perseguições, houve muitas perseguições contra os cristãos, mas apesar disso tudo, chega-se ao século IV, com o cristianismo tendo muitos membros, boa parte da população do Império Romano, inclusive políticos, e isso leva Constantino a declarar liberdade de culto para os cristãos. E depois, no final do século IV depois de Cristo, Teodósio declara o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Né? Essas e outras questões a respeito do Império Romano, a herança cultural do Império Romano, a formação do cristianismo, né, como que o cristianismo se estruturou na Europa e tal, tudo isso nós vamos ver ainda em outros vídeos. Muito obrigado.